Olá, Shabbat Shalom a todos. Outra vez estamos aqui para estudarmos um tema bem interessante que se encontra no capítulo 17 do livro de Apocalipse. E este capítulo é um dos capítulos da Bíblia mais comentado e, portanto, existem inúmeras interpretações. Então, como nós não queremos dizer e nem mostrar que a nossa interpretação é a única e a correta, mas bem vamos aqui tratar de encontrar sentido nesse capítulo que está cheio de coisas simbólicas. Então vejamos o que diz o versículo 1 de Apocalipse, capítulo 17. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. E esta grande prostituta se entende comumente como um sistema de uma religião falsa unida com a política. Agora, na minha opinião, e essa é a minha opinião, e vocês podem discordar sem nenhum problema, que essa grande prostituta não necessariamente se refere única e exclusivamente à Igreja Católica, como muitas pessoas interpretam. E não posso negar que a Igreja Católica ela está incluída aqui. Por quê? Porque a Igreja Católica é um sistema de religião falsa, de forma universal, de forma mundial, porque em outros textos se mostra como uma besta de 7 cabeças. E também a parte final do versículo diz que esta grande prostituta, ela está sentada sobre muitas águas. E de acordo com as profecias, as águas são símbolo de povos, de nações. Então isso quer dizer que este sistema falso de religião e política terá influência sobre muitas nações. E isto tem se cumprido ao longo dos séculos. E no tempo do fim é que está justamente se intensificando este império mundial como nunca foi visto antes. Porém, isso não quer dizer que isso aqui seja exclusivo do tempo do fim. Porque no tempo dos apóstolos, quem que estava imperando? Pois o Império Romano. No tempo de Judá, era o Império de Nabucodonosor, ou seja, a Babilônia. Então, ou seja, esses 7 impérios, começando com a Síria, e ainda estamos nos pés da imagem de Nabucodonosor, que representa os 7 impérios, porque nós sabemos que a Roma pagã, depois que se transformou no cristianismo, e este império perseguidor, e logo depois surge o que? Surge o papado em toda a sua plenitude, e aí vem justamente a Inquisição e etc. Então, tudo isto é parte desse sistema da grande prostituta. Então, quer dizer que a grande prostituta é a Igreja Católica? É verdade, porém é uma verdade parcial. E no versículo 2, segue dizendo o seguinte: com a qual, ou seja, falando da grande prostituta, com a qual fornicaram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. E o vinho aqui é um símbolo de algo que embriaga, porém neste caso aqui não é um vinho literal, é a prostituição da grande prostituta. Então, o que será essa prostituição da grande prostituta? E vou comentar esse estudo aqui do lado simbólico. Essa prostituição é em parte ensinamentos e em parte são práticas, tradições que têm sido impostas sobre todas as nações, ou seja, é o culto da grande prostituta. Versículo 3 diz o seguinte: E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E minha pergunta é, ou seja, sobre quem está esses nomes de blasfêmia? Sobre a mulher ou sobre a besta? Porque no texto não está claro. Porém, se a gente ler de novo, diz o seguinte: E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E eu entendo que, ao lermos o livro de Apocalipse, não devemos ser dogmáticos, não devemos aí estar nos agarrando em uma só interpretação e em uma só possibilidade. Por quê? Porque existem várias possibilidades de interpretações, porque aqui estamos falando de profecias.
Então, não se saca do texto claramente se os nomes de blasfêmia estão sobre a mulher ou sobre a besta. Porém, eu, Marlon, me inclino a pensar que está sobre as duas, que está sobre a mulher e está sobre a besta. E o versículo 4 diz: E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua fornicação. E a cor de púrpura e a cor de escarlata é precisamente cores que os sacerdotes católicos usam. Então, os símbolos que representam esta mulher não é somente referente a uma igreja, é referente a um sistema mundial junto com a política. E por que digo isto? Porque estamos vendo que esta mulher aqui, ela está sentada sobre uma besta. E dentro da profecia bíblica, a besta sempre é um símbolo de governo, de reino. Então, é um sistema religioso que tem o respaldo dos líderes mundiais. Então, diz aqui que esta mulher, ela estava vestida de púrpura e de escarlata. E é interessante que o profeta Jeremias, ele recebeu muitas visões da parte do Eterno. E uma coisa interessante aqui é que esta grande prostituta, ela está vestida de púrpura e escarlata. Isso aqui é um símbolo de riqueza. E não tem nada a ver com a cor do pecado, como algumas igrejas por aí ensinam, proibindo seus fiéis, seus membros de usarem roupas dessas cores, porque, segundo eles, isso representa a cor do pecado. Porém, o que nos mostra aqui é que este sistema mundial de religião é muito rico, porque essas são cores de realeza. E isso nós vemos claramente com a Igreja Católica. Então, também aqui no versículo 4, fala o seguinte: disse que essa mulher, essa grande prostituta, ela tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua fornicação. E o cálice é um símbolo de realeza, de alguém que reina, e também é um símbolo de sacerdócio, também um símbolo de domínio político. Agora, o que aqui quer dizer quando diz que essa grande prostituta tinha em sua mão esse cálice cheio das abominações e da imundícia? Mais uma vez, a Bíblia ela não é muito implícita nesses detalhes. Porém, isso é um símbolo também. Então, o que João viu aqui foi o sangue derramado das relações sexuais da grande prostituta. Por isso diz que este cálice estava cheio de abominações e imundícias de sua fornicação. E nem precisamos aqui mencionar as palavras disso aqui, porém vocês sabem o que é. E isso também é um símbolo de doutrinas falsas, de práticas e tradições ofensivas perante Deus. Versículo 5, e diz: E na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Tremendo nome que esse sistema mundial de religião falsa tem. E os pastores evangélicos dizem: aqui está vendo, aqui está se referindo à Igreja Católica. Porém, essas pessoas dizem isto sem ao menos ter estudado outras religiões, como, por exemplo, o Islã, como o mitraísmo, o budismo. Por quê? Porque todas essas religiões têm ensinamentos falsos, têm ensinamentos distorcidos. E não somente ensinamentos falsos, senão que são abominações, ensinamentos abomináveis perante os olhos de Deus. Então aqui disse que a Babilônia é um mistério, e esta religião se baseia precisamente em mistérios, e diz aqui que este é justamente o nome que está sobre a sua testa, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E outra coisa interessante a se notar aqui é que essa grande prostituta, ela é a mãe das prostituições. E bem, se aqui não está falando de prostitutas literais, o que significa que essa grande meretriz, que essa grande prostituta seja a mãe das prostituições? Vejamos o que diz o versículo 6. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Yeshua, e vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Ou seja, esta grande prostituta, ela está embriagada não pelo o que ela tem em seu cálice. Ou seja, esta prostituta simbólica tem uma taça em sua mão, um cálice, e o conteúdo desse cálice é justamente como ela tem embriagado as nações, como já vimos nos versículos 4 e 5.
Porém, não é desse cálice que ela própria, que é essa grande prostituta, ela está embriagada. Porque aqui no versículo 6 está dizendo que esta grande meretriz, ela está embriagada com o sangue dos santos e o sangue das testemunhas de Yeshua. E isso tem a ver com a famosa santa e demoníaca Inquisição em todas as suas formas, em toda a sua plenitude. Isso significa que esse sistema de religião não somente tem suas mãos manchadas com o sangue do povo de Deus, senão que ela está embriagada de tantos homicídios que cometeu ao longo de sua história. Porque durante a Inquisição, dezenas de milhares de judeus foram torturados a sangue frio, foram presos, assassinados por se negar a se submeter ao sistema papal. Dezenas de milhares de judeus e seguidores do Messias e Yeshua foram torturados, decapitados, queimados vivos, afogados, etc. Isso pode se incluir o Holocausto. Então, esta mulher, ela não pode ser somente a Igreja Católica, embora Roma religiosa é a peça principal, porém não é a única. O islamismo também está incluído nessa grande prostituta. O falso judaísmo também está incluído. E quando me refiro aqui ao judaísmo, é o judaísmo que perseguia os apóstolos, o judaísmo que perseguia os crentes em Yeshua para matá-los, como fizeram, por exemplo, com Estevão. Então não pense vocês que o judaísmo se safa disso aqui também não, ok? E quando me refiro aqui ao judaísmo ou a Israel, eu estou falando aqui do judaísmo falso, do judaísmo apostata. Por quê? Porque todas as instituições que saíram da Igreja Católica é parte desse sistema. E uma prova de que esta mulher aqui não é somente o catolicismo, é quando aqui mesmo no versículo 5 diz que esta mulher, ela estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Yeshua. E isso se refere a todos os sistemas de religiões falsas, desde o Império Assírio até os nossos dias atuais. E a Síria é um império que veio antes da Babilônia. Então, o sangue dos santos que os assírios derramaram foram de quem? Pois o sangue das 10 tribos de Israel. E no caso do sangue dos santos que a Babilônia derramou, foi justamente os judeus, ou seja, a tribo de Judá. Então, esses são os santos. E o sangue das testemunhas de Yeshua, esses são os discípulos de Yeshua que foram mortos nas mãos de todos esses sistemas falsos de religião. Então, no versículo 7 segue dizendo: E o anjo me disse, por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Então, a besta, na verdade, são os sistemas políticos, ou mais bem, os governos que se levantarão ou que se levantaram, perdão, como impérios mundiais, começando com a Síria até Roma, incluso os nossos dias. Por isso que esta mulher aqui, ela está representada com 7 cabeças e 10 chifres, ou seja, é um sistema de governo multicefálico. 7 cabeças significa que este império tem tido muitas formas e os 10 chifres representam uma totalidade de governo. Versículo 8 disse que a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, irá à perdição, e os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e já não é, ainda que é. E vejam vocês que aqui se atribui a esta besta, que é um símbolo dos governos mundiais, umas qualidades que também se atribui a Deus, como nós podemos encontrar em outros textos. Por exemplo, em Apocalipse capítulo 1, se descreve a Deus como o que era, o que é e o que há de vir. E aqui fala da besta que já foi, né, e já não é, e que há de subir do abismo outra vez. Ou seja, neste caso aqui é uma mudança de forma ou uma mudança de estado ou de condição. Isto é mais que a estátua de Nabucodonosor, porque a estátua de Nabucodonosor representa 7 impérios mundiais. Porém, aqui está falando de uma besta que já foi e já não é, e há de subir do abismo. E aqui se pode aplicar a todos os impérios mundiais de uma maneira muito especial ao Império Romano. Ou seja, ao que nunca devemos limitá-lo somente ao Império Romano. Porém, o papel preponderante desta besta é definitivamente o Império Romano.
Então aqui disse que a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição, e os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e já não é, e diz aqui, ainda que é. Agora, quem são esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida? Pois são aqueles que vão adorar a imagem da besta. E no versículo 9 diz o seguinte: aqui o sentido, que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está sentada. Então aqui muitas pessoas entendem isso aqui, esses 7 montes, como sendo o Vaticano. Por quê? Porque o Vaticano é uma instituição. Roma precisamente está cercada de 7 montes, ou seja, de 7 colinas. E isso até soa bem, né? Mas para mim isso vai muito mais além do que isso. Por quê? Porque o que representa os montes ou um monte na profecia? Pois representa governos. Por quê? Porque o verbo grego usado aqui nesse versículo é a palavra katatemai, ou seja, katatemai implica domínio, implica governo. Então, essas 7 cabeças são 7 governos. E quantos foram os governos que foram impérios mundiais, desde o Império Assírio até Roma? Pois 7. Então, quer dizer que esta besta ela está composta por todos esses impérios, desde a Síria até Roma. E eu gravei recentemente um estudo sobre a profecia de Joel, onde se mostra no capítulo 2 uma praga de 4 pragas, ou seja, de 4 gafanhotos. E aí se fala justamente da mutação, da transformação de um único gafanhoto em 4 estados, ok? E os impérios são os mesmos, ou seja, é o mesmo espírito, ok? Trabalhando justamente em épocas diferentes, porém com a mesma intenção de destruir o povo de Deus. Então, esta besta aqui representa um sistema mundial de governos mundiais. Quer dizer, que este sistema religioso, representado por esta prostituta, tem um apoio dos governos mundiais, tem um apoio dos políticos poderosos. E aqui eu faço uma pergunta. Ou seja, quem está sabendo da notícia, das notícias que estão saindo entre os líderes de Israel, os Estados Unidos, o Papa e o mundo muçulmano? Está sucedendo, irmãos, algo muito curioso e algo muito interessante. Estão firmando um tratado de paz, estão buscando certa maneira de aliança, estão fazendo o quê? Amizade. O famoso anticristo, ele vai utilizar, como tem estado utilizando, suas habilidades satânicas compatíveis para implantar esse falso tratado de paz, que nada mais é que um pacto de morte, que na verdade será um pacto entre árabes e judeus. Então esse personagem que é tão inteligente, assim do tipo de Alexandre Magno, por isso que eu falei tanto aqui de Babilônia, e ele é tão inteligente que parte do judaísmo rabínico será justamente enganado por ele. Tanto é assim que já tem rabino, e um dos mais proeminentes dentro do judaísmo, que fez uma túnica especial para receber o Messias ainda este ano. Então estamos vivendo a antessala de um tempo que será um período de uma tribulação, um tempo de uma prova tão intensa, nunca visto antes na história, onde a fome matará com mais intensidade que nunca antes, guerras biológicas, guerras civis, pragas, vírus, desastres naturais como nunca vimos antes na história. E os 4 cavalos de Apocalipse capítulo 6, os 7 selos, as 7 trombetas e as taças da ira de Deus terão lugar durante este tempo da tribulação. E pasme, o anticristo terá sangue judeu. E mesmo que a Bíblia não nos dê uma resposta clara para isso, nós temos versículos que nos dão razão para crer que assim será. Vemos, por exemplo, aqui no livro de Gênesis, capítulo 15, quando Deus profetiza a vinda do Messias de Israel e o anticristo sendo justamente a semente da serpente. Então, Gênesis capítulo 3, versículo 15 diz: e porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar.
E outra interpretação é que este personagem será descendente da tribo de Dan, baseado no quê? Baseado no texto que está em Gênesis capítulo 49, versículos 16 e 17, que diz: Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares dos calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. Então, essa referência acerca da mordida da serpente no calcanhar pode indicar que o anticristo, o antimessias, ou como você queira chamá-lo, o Mashiach da Gala, enfim, será um judeu. Porque, assim, tentar enganar o povo judeu, e mais especificamente me refiro ao povo, ao judaísmo, pois é uma pessoa que tem que estar infiltrada dentro justamente do povo, ok? E possa ser que não seja literalmente um nascido judeu, possa ser alguém como, por exemplo, o rei Herodes, né, que não era judeu, porém era casado com uma judia e teve justamente todos os direitos, né, como um cidadão judeu. Por isso que muitas vezes na Bíblia, Yeshua chama certos grupos de judeus, não todos, de raça de víbora, de filho da serpente, né? Ou seja, dessas pessoas, quando fazem um prosélito, fazem essas pessoas filho do inferno duas vezes, né, mais do que eram. Inclusive o próprio João, em Apocalipse, no capítulo 3, fala-se de que da sinagoga de Satanás, ok? Então, pode ser um judeu assírio, nascido em Roma, enfim, não sabemos ao certo, irmãos. Porém, a história indica que cada uma dessas profecias se harmonizam quando, ou vão se harmonizar quando apareça o famoso anticristo. Versículo 10 diz: E são também 7 reis, 5 já caíram e um existe. E veja o que diz aqui, e disse: outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E aqui muitas pessoas se aventuram a enumerar os reis, os governos, os papas, que foram esses papas, quem foram eles. Isso são puras especulações. E não estou dizendo que isso está mal, somente digo que são especulações. Porque eu me inclino a pensar nos mesmos 7 impérios mundiais que já temos mencionados, as 4 pragas de gafanhotos no livro de Joel, como mencionei anteriormente. Na verdade, as 4 pragas são os mesmos gafanhotos em distintas transformações. E no momento desta profecia, João diz que 5 já caíram, e um existe, e outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Isso, eu sinceramente, irmãos, não sei o que significa. Se alguém souber o que significa, né, nos mostrando com base nas escrituras, né, se algum de vocês tem algum entendimento que possa nos ajudar a compreender sobre isso aqui, seria ótimo. Quero aprender também com vocês. Porém, sigamos aqui no versículo 11, que diz o seguinte: E a besta que era e já não é, ela é também o oitavo, e é dos 7 e vai à perdição. E aqui, literalmente, para mim, irmãos, é uma peça de quebra-cabeças. Por quê? Porque aqui disse que a besta que era e já não é, ela é, e disse que ela é o quê? Ela é o oitavo e é dos 7 e vai à perdição. E há quem diga que isso aqui se refira a Roma também. Por quê? Porque Roma foi um império e depois deixou de ser, e quando volte a ressurgir outra vez como um império, então ela seria o oitavo. Aqui também disse que esse oitavo é dos 7, dos sete impérios. Ou seja, que dos 7 impérios, né, dos 7 impérios do passado, ressurgirá como um oitavo império. E muitos dizem que isto aqui é uma referência ao Império Otomano. Outros dizem que se refere ao Islã. Outros dizem que é a Babilônia Antiga como um império global. E é interessante, irmãos, que a Babilônia Antiga, hoje em dia, ela se chama Iraque. Porém, o Iraque caiu como uma nação importante. Porém, o Irã se chama modernamente Irã hoje, porém, biblicamente falando, o Irã é a atual Pérsia dos tempos bíblicos. E o Irã está ressurgindo como uma potência mundial. Então, eu mais bem entendo isso aqui como um ressurgimento
da sétima besta como a oitava besta, e eu tenho a impressão de que isso se refira a uma informação do cristianismo, ou seja, uma união, melhor dizendo, do cristianismo, o islamismo e o judaísmo moderno. Essa é a minha impressão, ok? Não estou dizendo que esta é a verdade. Porém, tem suas limitações essa interpretação? Tem. Enfim, eu quero também saber de vocês, né, o que vocês pensam sobre isso, porque Apocalipse, como eu falei, é um livro de profecias, é um livro cheio de símbolos, e não podemos aqui ser dogmáticos e dizer que a nossa interpretação é verdade. Por quê? Porque estamos aqui tratando de temas que não aconteceram ainda. Porém, sigamos aqui o que diz o versículo 12. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam reino, mas receberão poder como reis por uma hora, juntamente com a besta. E aqui está falando de 10 reis. E neste caso aqui são 10 governantes, 10 líderes políticos mundiais importantes no mundo inteiro, que ainda não receberam esse poder, que não receberam reinos. Ou seja, que ainda não receberam preponderância, mas vão receber junto com a besta a autoridade sobre o mundo por pouco tempo. E por que diz aqui por pouco tempo? Por quê? Porque todo esse sistema de império mundial de religião falsa, juntamente com os líderes das nações, serão destruídos por quem? Pelo Messias em sua vinda. Então podemos esperar que o cumprimento de toda essa revelação de Apocalipse terá seu cumprimento próximo à vinda do Messias Yeshua. E será que estamos próximos desse grande evento, meus irmãos? Continuemos aqui no versículo 13, que diz: estes, ou seja, falando de quem? Dos governantes do versículo 12. Estes têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Então aqui está falando de líderes mundiais que darão o maior apoio moral, ok? Apoio financeiro incluso, ao sistema político da besta. Versículo 14. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá. Porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, vencerão os que estão com ele, chamados e eleitos e fiéis. Ou seja, todo esse sistema de religião falsa, apoiado pelo sistema mundial de governos, terá seu auge antes da volta do Messias Yeshua. Porque esse sistema vai querer combater contra o Cordeiro. Porém, Yeshua vai eliminar tanto o sistema de governos como o sistema religioso. Agora, aqui diz que o Messias, no versículo 14, ele é o Senhor dos senhores, ele é o Rei dos reis. Isso aqui, irmãos, é simplesmente um hebraísmo. Isso não quer dizer que um Senhor dos senhores é o que governa sobre outros senhores, que um Rei dos reis, né? Isso não quer dizer que um Rei dos reis é o que vai justamente governar sobre outros reis. Isso aqui simplesmente é uma expressão idiomática hebraica que implica intensidade, implica exaltação suprema. Ou seja, Rei dos reis significa supremo, e em seu governo, quem se levantar contra esse governo do Messias será destruído. Versículo 15 diz o seguinte: e disse-me, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. E os 10 chifres que viste na besta são os que odiarão a prostituta e a colocarão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Todo esse sistema de religião falsa que está se levantando em toda a sua plenitude próximo à vinda do Messias, e depois que os governos mundiais apoiem esse sistema bestial, então eles mesmos vão começar a se destruírem. E nós estamos vendo um exemplo disso exatamente hoje, irmãos. Por quê? Porque eu vou dar aqui um exemplo bem simples, porém não muito óbvio. Quem é que tem apoiado Roma e suas filhas através da história? Quem tem apoiado e sustentado e dado autoridade a esse sistema religioso, senão os governantes políticos mundiais?
Agora, vejam o que se passa quando se aborda o tema da homossexualidade e analisem vocês bem o que é que eu vou dizer. Porque quando esses mesmos governos ímpios deram seu apoio à religião, ao sistema religioso mundial, e agora já estão destruindo a religião, dando direitos aos homossexuais, dando direitos a que antes eram velados, eram direitos vedados, e ainda hoje é contra a religião. Ou seja, estão impondo nos governos as leis que apoiam a homossexualidade, o aborto, etc. Ou seja, apoiam os matrimônios homossexuais e todas as questões relacionadas, e tudo isso é contra a religião, é contra os dogmas da Igreja Católica, é contra os dogmas da Igreja Evangélica. Então, nisto está se cumprindo esses versículos 16 e 17 de Apocalipse, porque o versículo 16 diz o seguinte, que os 10 chifres que viste na besta são os que odiarão a besta, a prostituta, e a colocarão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. E no versículo 17 diz o quê? Porque, perdão, deixa eu pular aqui, o versículo 17 diz, porque Deus tem posto em seus corações. Ou seja, veja o interessante o que diz aqui o verso 17, porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento e tenham uma mesma ideia e que deem à besta o seu reino até que se cumpram as palavras de Deus. Porém, nós acabamos de ver no versículo 16 que os 10 chifres, que são os sistemas políticos mundiais que darão apoio à besta, ou seja, aqui diz que eles odiarão a prostituta, que nada mais é que um sistema religioso mundial, e diz aqui que a colocarão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Agora, eles fazem isso por quê? Com que autoridade esses governantes farão isso com o sistema religioso? Quem colocou no coração dessas nações políticas fazerem isso? Pois é o que está dizendo aqui o versículo 17. Porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento. Ou seja, e a palavra do Todo-Poderoso são palavras são palavras dirigidas para destruir essa Babilônia. Ou seja, Deus vai usar os mesmos governantes ímpios para destruir esse sistema de religião falsa. E essa destruição será uma destruição parcial. Por quê? Porque a destruição total, quem fará é o Messias na sua volta. Porém, as nações ímpias provocarão a abolição do domínio da religião sobre os povos. Por isso que diz, né, justamente o versículo de número 18, que diz, e a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Então, meus irmãos, esta é a religião falsa. E ela não se limita somente à Igreja Católica. Essa religião, ela se inclui ao cristianismo apostata, ao Islã e ao judaísmo apostata. E essa cidade, ela pode ser justamente Medina, que é uma cidade, ou é a cidade mais sagrada do mundo islâmico, é a cidade mais sagrada para o mundo cristão, qual é? Pois é Roma. E qual é a cidade mais sagrada para o mundo judeu? Pois Jerusalém. E não me refiro a toda a cidade de Jerusalém, e sim parte de Jerusalém irá sucumbir diante do governo mundial, que já está em gestação, que já está em operação, e isso se prediz no profeta Zacarias, capítulo 14, pois aí diz que a metade da cidade de Jerusalém irá a metade em cativeiro. Então, isto quer dizer que uma parte do judaísmo, ou seja, uma parte de Israel como nação, vai sucumbir diante do poder do Império Mundial de religião que já está sendo formada. Ou seja, eles serão aliados. Então, meus irmãos, esse foi o nosso estudo de hoje. Eu sinceramente espero que o Eterno tenha nos abençoado através da sua palavra por meio desse estudo e que agora possamos sempre estar meditando, pesquisando, examinando tudo com a palavra do Eterno,
ok? Não ser, mais uma vez, como eu falei, dogmáticos com respeito ao Apocalipse, porque são temas futuristas, nós não sabemos, a menos que aconteça, para termos certeza a quem se refere justamente essa grande cidade. Porém, como eu falei no início, que eu iria comentar esse estudo de uma forma simbólica, porque eu tenho outra interpretação com respeito a quem é essa grande prostituta, e ela justamente de acordo com dezenas de textos nos profetas, textos, né, palavras do Messias, nós podemos associar essa grande prostituta também, como eu falei antes, a o Israel apostata. E mais uma vez, quando me refiro a Israel, eu me refiro aos que governam sobre Israel, não sobre a Israel de Deus, ok? Mas sobre quem está governando desde as épocas dos profetas até hoje, Israel. Por isso que muitas vezes, como eu falei também, Yeshua se dirigiu a grupos específicos de judeus, ou seja, líderes específicos do judaísmo da sua época, como raça de víbora, como filho de Satanás, filho do diabo. Yeshua chama ele de filho do diabo. Yeshua, quando amaldiçoou a figueira, que é um símbolo da nação de Israel, ele estava justamente amaldiçoando não a nação de Israel, mas a sua liderança, que estava justamente ao longo de sua história colocando pedra de tropeço ao povo de Israel, fazendo justamente essas pessoas, os israelitas, se afastarem de Deus, como a gente vê no profeta Ezequiel, onde Deus chama justamente de falsos pastores, a qual Deus justamente vai cobrar desses falsos pastores que dispersam as suas ovelhas. Então isso também é outra interpretação que podemos, em outro estudo, trazer sim uma segunda possibilidade, né, com respeito a quem é esta grande prostituta de Apocalipse, capítulo 18. Então, que o Eterno abençoe a cada um de vocês, que o Eterno nos ajude, que possamos desfrutar desse Shabat como nunca antes, porque os dias são maus, os dias são curtos e as coisas estão acontecendo à velocidade da luz. Que o Eterno nos proteja e que a gente possa justamente estar ciente de que, quem sabe, amanhã não teremos essa mesma liberdade que temos hoje de estarmos guardando um dia de repouso tranquilamente em nossas casas e estudando a sua palavra. Que Deus abençoe, um forte abraço e até a próxima.